Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu não sabia o que era fogo de Santelmo. Eu ainda não sei. O que é isso? É, mano, se você ver um dia, você vai achar que é mágica, velho. Sério? É, mano. É tipo fogofato? É algo assim. Eu não vou explicar porque, meu, eu vou falar muita bobagem, tá? Entendi. E aí, pessoal, aqui é o Rafa e eu percorri uma das rotas aéreas que passa mais tempo sobrevoando o oceano e foram 16 horas de pura ansiedade. Caralho, meu Deus. Credo. Olá, pessoal. Eu sou a Sheila, tô aqui amiga dos meninos e vou estar com vocês nesse episódio. Muito legal. Legal demais. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jack e eu nunca consegui pousar um avião no Microsoft Flight Simulator. Também não, velho. Mas você conseguiu decolar, já tá bom, cara, porque eu nem decolar consegui. Consigo decolar, cara, e assim, eu tenho que deixar o computador ligado com o avião voando, porque eu não consigo pousar. Caralho. Queima querosene. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que infelizmente, voltou à pauta, que é a investigação de acidentes aéreos. Para isso a gente trouxe a Sheila aqui, que ela é uma investigadora de acidentes aéreos, e a gente vai tentar entender um pouco como é esse processo da investigação, como ela se aventurou por essa carreira, como é ser um investigador de acidentes aéreos no Brasil. E também a gente vai sanar algumas das nossas curiosidades que a gente tem sobre essa área, que é uma área muito interessante, que chama bastante atenção. E a gente vai tentar conduzir esse papo de uma forma leve, porque esse assunto é um assunto um pouco pesado. Então pegue o seu café, ajeite a sua poltrona na posição vertical e vamos lá pro episódio. Bora! Muito bem, pessoal. Como a gente já falou lá na introdução, a gente vai falar um pouco sobre investigação de acidentes aéreos. Mas antes de tudo isso, Sheila, eu gostaria que você desse aí as suas credenciais, se apresenta aí pro ouvinte. Diga quem é você, o que você faz e assim por diante. Oi, pessoal. Eu sou a Sheila, sou formada em Engenharia Aeronáutica e Gestão de Projetos. Eu sou formada também no Instituto Tecnológico em São Paulo. Também tenho formação em Safety. Safety é a área que cuida da operação e do dia a dia. E agora eu tô me formando numa área que é a operacional, SGOS. Trabalho há 20 anos na área de investigação. Amo isso, adoro, sou apaixonada. E uma área que eu gosto muito é a área de medicina aeronáutica. Tenho também estudado bastante dessa área. E é uma área que o pessoal me dá muita abertura para cada dia aprender mais sobre isso. Estive em grandes acidentes, em pequenos também. Também faço investigação de helicópteros. Não gosto muito, mas eu faço, participo. E tô aqui com vocês hoje. Cara, eu já agradeço 1 milhão de vezes aqui, porque, cara, é muito bacana. É um assunto, assim, muito interessante, Principalmente porque a gente escuta tanta bobagem, às vezes, relacionada à aviação. E é muito bacana a gente conversar com uma pessoa que, de fato, entende do assunto, Então, muito obrigado por aceitar esse convite, Imagina, eu que agradeço. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra você é: o que despertou esse interesse em você? Como que surgiu esse estado de falar, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com investigação? Como que surgiu? Eu acho que eu tive 2 grandes influências, assim, na minha vida. Uma é meu pai. Meu pai, ele ama aviação, ele é engenheiro também. A gente brinca que é professor pardal lá em casa, Então, assim, desde a minha infância, com meu pai, a gente já montava alguns aviõezinhos mesmo pra brincar em casa. Então, a gente tinha esse hobby, assim. Nos acompanhou e acompanha até hoje. E a outra grande influência na área de investigação foi o Fokker Sendatam, o voo 402. Esse é indiscutível. Eu me lembro como marcou a vida de muitas pessoas, E eu morava perto ali de Congonhas, Uhum.
E na época a gente tinha aqueles jornais que se torce e sai sangue, né? Não tem mais isso hoje. É verdade. Eu lembro de estar indo pra escola, eu acho que eu tava na primeira série. E eu ver esse jornal assim na banca e tinha um corpo ali exposto. Meu Deus. Nossa. E eu não conseguia entender o que era aquilo, né? E nem assim pela posição do corpo, que era uma posição muito diferente. Por que aquilo tava daquele jeito? E minha mãe me explicou que tinha acontecido um acidente. E era um corpo exposto do acidente aéreo. E aquilo assim Caraca. marcou durante muitos anos da minha vida a parte de investigação. Porque eu pensava assim, poxa, por que caiu? Né? O que fez cair? O que a gente pode fazer para isso nunca mais acontecer? E aí esse meu instinto foi indo. Aí eu fui estudando gestão de risco aeronáutico, fui fazer engenharia aeronáutica. E isso me despertou muito essa curiosidade de conseguir entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que a gente podia fazer para não acontecer mais. Ô Sheila, você disse que tinha esses jornais sangrentos, né, da época, mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma coisa pior, que são os compartilhamentos de vídeo, né, de pessoas que estão no local e compartilham assim, sem noção nenhuma, né, do que pode representar aquilo. Quanto que afeta os familiares. Sim. É uma coisa que muito que a gente fala que são as vítimas invisíveis, né? Então, quanto afeta essas vítimas que estavam ali do lado também, que viram aquilo acontecer, isso tudo mexe com o psicológico. E a gente simplesmente ignora tudo isso e coloca lá. É muito imprudente. Agora mesmo eu vi um vídeo do acidente que eu falei, nossa, é muita imprudência colocar isso no ar. É verdade. E um ponto que você falou, que desse do Fokker 100 mesmo, assim, eu tenho muito vívido na lembrança, né, essa questão do Fokker 100, justamente essas cenas que você mencionou, né, dos corpos e a forma com que isso estava exposto ali no dia a dia do bairro, porque foi bem dentro do bairro ali de Congonhas, né, ali. É Jabaquara, né? Jabaquara. Nessa época, a gente não tinha tanto, assim, não que o Brasil não tivesse condições, mas a gente não tinha tanto conhecimento em gestão de crise, digamos assim, né? Então, como operaciona um acidente? O que você faz primeiro? Quais são as boas práticas ali? Não tinha isso. Era uma coisa aleatória, então era como os bombeiros sabiam resgatar os corpos, eram como as pessoas sabiam o que tinham que fazer, mas não existia estudo, então por isso que foi tudo muito exposto, até pela época também, que era uma época que a gente podia expor as coisas, né? Falo que é terra sem lei, aquela época, né? Anos 90, terra sem lei. Sim, sim. Total. Eu até ia puxar um gancho sobre o que o Miau falou, cara. Eu tenho também, né, fresco na memória, né? Consigo me recordar desse fato. Agora, passou na televisão isso, cara? Essa exposição, principalmente dos corpos carbonizados ali? Porque eu lembro de ter visto. Eu só não me lembro se foi em televisão, se foi em jornal. Passou na televisão, né? Passou. Passava direto. Caramba. Aqui agora. O Aqui Agora. Nossa, verdade, velho. E nesse momento todo mundo está correndo lá para ajudar, pelo menos nesse primeiro momento. O que está difícil para essas famílias, na verdade, é esquecer a cena que elas viram. Porque todo mundo viu mais de 100 corpos enfileirados naquela calçada através da televisão. Mas aquelas pessoas viram na porta da casa delas. E isso faz muita diferença. E agora, ao vivo novamente do local da tragédia, o repórter Gerson de Souza tem mais informações. É o seguinte, Madalena, todo mundo sabe que para a gente descobrir a causa do acidente é importante a caixa preta. O Boeing tem 2 caixas pretas e a comissão de investigação reunida agora há pouco decidiu que uma delas vai ser enviada para os Estados Unidos porque ela está com problemas. Gerson de Souza ao vivo, Aqui Agora. Eu me lembro muito que nas bancas tinham, na época do acidente do Mamonas Assassinas, tinha um CD-ROM que vendia nas bancas com as fotos do acidente, aí tinha os corpos lá. Eu não cheguei a ver, porque eu não gosto muito, não me interessa isso, mas eu lembro que meus amigos tinham, passavam na escola, assim, sabe, de um pra outro, doideira. A Sheila definiu bem, era terra sem lei mesmo, mano, se você for pensar, mano. Meu Deus. Totalmente sem lei. E é isso que me levou a pensar, né, o que eu posso fazer até pra melhorar, não que eu vá mudar tudo, mas o que a gente pode melhorar em razão disso, em exposição de corpos e afins, né? Ter uma gestão de crise, ter um safety ali nos aeroportos. E outra coisa, os aeroportos na época, eles não tinham gestão de crise, então não tinha, por exemplo, uma ambulância no local para fazer um resgate bom ali. E tudo isso mudou ao longo da época, né? Porque cada vez que cai um avião, é ruim, é infeliz, com todo respeito às famílias, mas a gente aprende muito com isso. Eu brinco que na aeronáutica é o lugar que a gente mais aplica lições aprendidas.
e aplica de verdade, leva muito a sério as lições aprendidas. Pode ter certeza que alguma coisa vai mudar em relação à operação e o acidente de ontem. Cara, que legal. Que legal mesmo. E você mencionou, né, que muito esse interesse seu, né, partiu do seu pai, né, da questão de vocês gostarem de terem esse interesse em comum, né? Mas tem alguma outra pessoa ou algum outro mentor que te influenciou bastante pra você escolher essa carreira de ir pra a parte de investigação mesmo? Eu tenho 2 pessoas que eu levo muito pra minha vida, assim. Uma chama Tatiana Miranda, foi minha professora Tati. Eu tenho ela muito como influência, assim, em investigação aeronáutica. Uma coisa que eu via ela dando entrevista e ela no mercado, eu pensava, nossa, um dia eu quero ser igual a Tati. E ainda não alcancei ser igual a ela, mas eu ainda falo isso pra ela. Um dia, Tati, vou ser reconhecido igual a você. E eu tenho também o meu professor de acidentes aéreos, que é o Donizete. Ele é como um pai pra mim, assim, ó, a consideração é imensa. Um gênio da aeronáutica. Também indignado com tudo que acontece, com todas as besteiras que acontecem e as pessoas falam. Acho que os 2 ali são minha grande fonte de inspiração. Muito legal. Cara, que legal. E eu não sei se você pode... Sheila, eu tenho uma pergunta. Vai, Rafa, vai, pode ir. Desculpa que essa é uma pergunta muito importante que eu preciso fazer pra Sheila. Sheila, na sua opinião, quem criou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Boa. Os irmãos Wright, não tem nem o que falar. Eu vou falar assim, o que eu falo no nosso mundo de tecnologia, né? O Santos Dumont foi o primeiro cara que colocou a fonte no Git. Boa, boa. Mas quem inventou mesmo foi os irmãos Wright, não tem nem o que falar. Mas Santos Dumont, ele pegou aquela tecnologia, ele aplicou aquela tecnologia, é muito diferente dos irmãos Wright. Não conseguiram fazer um voo, né, manter um voo, o Santos Dumont sim. Mas ele foi o cara que colocou lá no jornal, expôs tudo, como fazer, né? Quais são os passo a passo de você montar um avião. Por isso que eu brinco que ele colocou no Git. Foi o primeiro cara que colocou no Git. É o pai do open source, né, mano? Se eu pensar, É o pai do open source, Open source, isso mesmo. É tipo, o Santos Dumont é o Linux e os irmãos Wright é o Windows, né? É que assim, os irmãos Wright eles tiveram o insight do que fazer, o que poderia fazer. Mas o Santos Dumont, indiscutível, ele foi e melhorou. Caraca, velho. Que legal. Ô Sheila, eu queria saber como que essa paixão, né, por essa área que você mencionou, influencia a sua vida pessoal e profissional. E já aproveitando a pergunta, colocar um complemento aqui, se você pode contar um pouquinho pra gente como que é o dia a dia em uma investigação. Tem uma rotina fixa, não tem? É corrido, você dorme, você não dorme? Já fiquei muitas noites sem dormir. Mas assim, como influencia o dia a dia aqui em casa? Eu tenho uma filha de 11 anos e ela já é quase que uma investigadora. Nossa, caraca, velho. Ela olha assim pro céu, ela fala, mamãe, uma asa fixa. Mamãe, uma asa rotativa. E ela se orgulha muito de falar isso. Que legal. Imagina na creche, né? Como é que era, né? Desenha um avião. Não, peraí. Não. O que você quer? Você quer... É mais ou menos assim. Ela consegue ver acidente e ela consegue falar o que o avião fez, sabe? Porque... Gente do céu. Eu fico estudando com ela, assim, às vezes ela ouve eu falando, né? Então ela consegue já fazer a investigação toda do acidente. Eu acho isso engraçadíssimo. No começo eu tinha muito medo, porque assim, a gente é exposto a muitas coisas ali dentro, né? E eu tentava, assim, blindar, mas eu não conseguia blindar de tudo. Então eu tinha medo de assustar ela. Eu falei, ai meu Deus, tô assustando minha filha, ela vai ter medo de avião. Nada, não tem medo nenhum. Ama também avião. E influenciou ela. Já o meu marido, ao contrário. Meu marido não põe o pé no avião nem morto, sim. Gente, Nossa, como é caramba. isso? É um sacrifício. E aí, quanto mais eu falo do que acontece, os riscos e os perigos, eu dou mais medo nele. Aí ele fala, por isso que eu não subo no avião. Eu concordo um pouco, porque que nem eu tava conversando com uns amigos no final de semana, e uma das nossas amigas, ela tem muito medo de cruzeiro, de navio. Eu falei, cara, e não tem medo de avião. Falei, cara, se for pensar pela lógica, mano, a gente tá falando de uma máquina de, sei lá, umas 400 toneladas voando só com a física, sabe? Então, se é pra ter medo de alguma coisa, eu vou ter medo disso, sabe? Que é muito bizarro, se for pensar.
Mas eu também morro de medo de barco, vocês não têm noção. Meu Deus, gente. Meu pai, ele tem um pedacinho, né, de ilha. Aí tem que pegar barco pra ir. Quando eu vou gritando assim o caminho todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas é medo de água? É medo da água. Porque eu tenho um pouco também. Quando eu vou em praia, assim, vou no barquinhos lá, eu fico com medo de cair na água e não conseguir sair dali mais. Não, mas relaxa. No seu caso, você flutua, velho. Bobo, você é bobo, hein, Miau? E qual foi a outra pergunta? Que agora eu não lembro. Se você pode contar um pouquinho como funciona, como é um dia de investigação aí, sua rotina. Tá, é assim, vou dividir em dois, né? A gente não tem uma rotina fixa para acidentes, porque não é todo dia que acontece um acidente. Então não tem uma rotina, a gente tem boas práticas que a gente tem que seguir na operação. Então dentro disso, na operação, tem uma rotina aplicável. Então a gente tem checklists para fazer, então... Por exemplo, manutenções, está em dia, se a companhia aérea está dentro do regulamento, se ela está seguindo tudo certo, se o avião pousou dentro dos padrões da operação. Então tem toda essa rotina, gestão de risco. Então tem toda essa rotina dentro da operação, que é a parte que a gente chama de safety, né? E tem os padrões que a gente deve seguir. Já quando acontece algum acidente, a gente segue também alguns padrões, né? Mas não classifica como uma rotina. Por exemplo, a gente já cria um comitê de crise, já traz psicólogos e psiquiatras para ajudar as famílias. Essa gestão de crise já faz movimentação logística para trazer familiares para perto, né, do acidente, que esse foi um grande diferencial também que aconteceu ao longo dos anos. Quando tinha um acidente, os familiares que são vítimas invisíveis ali, eles não eram trazidos para perto. A gente não tinha tanta empatia quanto tem hoje com os familiares, tanto cuidado que tem hoje com os familiares, né? Então tem toda essa parte. E aí a gente forma comitê e aí cada um é responsável por alguma coisa, né? Dentro das suas especializações. Eu comecei como especialista na parte de motor e propulsões. Então, sempre caiu o avião, eu era responsável por olhar essa parte da mecânica. E aí ao longo dos anos eu fui ali me enxeretando. E aí eu fui sendo especializada um pouco mais na parte de medicina aeronáutica, né? Mas assim, ainda dentro da mecânica, porque a minha formação é mecânica aeronáutica. Então ainda dentro da mecânica, como é que aqueles corpos contam a história pra gente que pode ter afetado a mecânica do avião? Então, basicamente a rotina é montada ali na hora do acidente, é montada na hora do acidente. Entendi. Nossa, que legal. Caramba, mano. E deve ser uma correria danada, né? Não, é assim, é insano. E conforme a mídia pressiona, mais pressão vem pra cima. Então, eu brinco que já chegou a pressão, não já chegou o disco voador, sabe? Já chegou a pressão. É, porque acaba sendo uma situação, assim, totalmente fora de controle, né? Porque a mídia, ela começa a falar muita coisa, às vezes, pra dar manchete, pra, sei lá, tentar achar um furo, alguma coisa assim, e ela vai botando mais pressão ainda em vocês que fazem, de fato, a investigação, né? Sim, e a gente já tá numa pressão com a família, né? Porque quando você perde um ente querido, você quer saber o que aconteceu. Sim. E muitas vezes ali a gente não consegue laudar na hora o que aconteceu e dar resposta para um familiar. Ele vai ter que esperar o laudo, assim como todo mundo vai ter que esperar o laudo. Então a gente tem as pressões dos dois lados. Tem a mídia que pressiona e às vezes tem governador, presidente que pressiona ainda mais. Tem a família que pressiona. Então a pressão vem de todos os lados. Teve um acidente que eu participei que veio uma pressão para sair um laudo em 3 meses. Em 3 meses sai um preliminar e olhe lá, entendeu? É muito complicado. Até mesmo para vocês terem a segurança do que de fato aconteceu, né? E fora que a gente tem muitos especialistas aí no mercado, né? Que se especializaram em incidentes e acidentes. E falam muitas coisas que são especulação no final das contas, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas especulações. O que você vai falar pro cara? E às vezes até na hora de investigar isso atrapalha. É, porque de certa forma já acaba enviesando a investigação, ou não? Enviesa. Inclusive eu tava falando isso agora há pouco, que uma vizinha veio comentar sobre o acidente de ontem. Ah, você viu não sei o quê da mulher que falou que subiu no avião e era o destino final? Eu falei, eu não vi. Ela falou, por quê? Eu falei assim, eu não vejo essas coisas até pra não enviesar a minha percepção. Porque às vezes a gente se deixa emocionar por aquela situação e aí o emocional fala um pouco mais alto, então acaba te prejudicando. Sheila, e o que de fato fica gravado na caixa preta? São só informações da cabine mesmo ou tem alguma outra informação de áudio que fica gravado ali?
É só a fonia, né? Cabine e torre. A gente não tem, por exemplo, um gravador que fica gravando todas as conversas, né? Só cabine e torre mesmo. Ah, entendi. Ô Sheila, e o que é a caixa preta, assim? Ali ele tem alguns HDs que grava essa conversa? Ou é um outro tipo de tecnologia? É um voice recorder, só que ele é blindado, né? Por isso que chama caixa preta. Ele grava a conversa entre o piloto e a torre de comando. Uma curiosidade sobre a caixa preta, ela é laranja, né? E é laranja porque na natureza não tem cor laranja, então é mais fácil de ser encontrada. Não acredito que a gente foi enganado esse tempo todo achando que a caixa preta é preta. Caraca! Não, é laranja. Caraca, velho. Ela grava praticamente a conversa, então ela é o responsável por dizer todo o diário de bordo ali, né? Tudo que aconteceu. Então é mais fácil você investigar pela caixa preta. Você tem a voz do piloto, você tem o recorde dos comandos também. É como se fosse um log de tudo que aconteceu. E existe a possibilidade da caixa preta estragar, assim, de perder essas informações? Ou ela é muito blindada, é impossível de acontecer isso? É quase que impossível. Por exemplo, o voo da Air France foi encontrado a caixa preta, mas depois de anos, agora eu não lembro quantos anos. Acho que foram 2 anos. Foram, né? Foi tempo que ficou. Mas teve o medo dela já estar deteriorada ali com o tempo, né? Tanto tempo sob pressão e embaixo da água. Aí você pode explodir ali do lado, soltar uma bomba que ela vai estar lá em Caraca. Aguenta, né? Eu vi uma vez o pessoal falando, né? Por que não fazem um avião com o mesmo material da caixa preta? Porque eu acho que seria uma coisa impossível de sair do chão, né? De tão pesado que ficaria, né? Tão não, é inviável, aerodinâmico. inviável. E fora o custo. Acho que o custo ele é até mais mandatório, né? Nesse Exatamente. aspecto, né? E Sheila, você poderia compartilhar alguma história marcante, assim, nessa parte da investigação mesmo em si, que tenha te impactado, assim, bastante? Caramba. O que me marcou muito, acho que 2 me marcaram muito, né? Foi o voo 402 e o A320, o 3051, que caiu aqui em Congonhas. Eu estava lá. Então, assim, eu escutei o barulho. Eu tava bem do lado, a gente escutou barulho. Meu Deus. Como tinha um posto de gasolina do lado, a primeira coisa que a gente pensou, explodiu o posto, né? Aí já começou, sai todo mundo do prédio. E a gente, como estudava aeronáutica, a gente tinha acesso livre a tudo que acontecia. E a gente foi descer na rua, né? Descendo na rua, achando que era o posto. De repente a gente viu fogo. E quando a gente olhou, a imagem que eu tenho muito, muito nítida assim na cabeça é a cauda. Perfeita, intacta, ainda os motores girando, o barulho dos motores. Caraca, Sheila. Girando ainda. E tá impactada de estar vendo um avião ali na frente, pegando fogo. Mas não é só por isso. E aí minha irmã, bem de manhã, a gente acordou, ela falou assim, você vai hoje pra escola de aeronáutica? Eu falei, vou. Ela falou, cara, eu sonhei com uma coisa vermelha assim, ó. Parecia um rabo de um avião pegando fogo. Caraca, velho. E foi essa imagem que eu vi. Assim, e aí eu fiquei impactada. Eu falei, putz, a minha irmã sonhou com isso. Foi impactante por isso. E não só por isso, foi por ver tudo ao redor, né? A gente tentando pegar, resgatar as pessoas. Só pra constar, eu tenho 1,50 m, então foi assim, uma força inimaginável, assim, sabe? De pegar as pessoas no colo e arrastar. E depois você pensar, caramba, como eu fiz isso? E aí eu não tinha como voltar pra casa, porque eu morava em Interlagos. Eu liguei pra minha mãe desesperada, nossa, volta pra casa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu acabei ficando por lá e ajudando no recolhimento dos corpos também. E aí eu tinha um comandante na época, ele falou assim, Sheila, conta quantas peças tem. Eu achando que eu era especializada em conjunto de cauda, achando que era pra contar o conjunto de cauda, né? Fui lá, voltei pra ele e falei assim, conjunto de cauda, senhor, não sei o que lá, não sei o que lá. Sheila, corpos. Meu Corpos, Deus. conta corpos. Deus, Nossa. gente. Assim, por isso que eu falo que tinha uma imaturidade muito grande em relação a tudo isso, em gerenciamento de crise, corpos. E agora a gente aprendeu muito com isso. E aí eu voltei e eu fiz contagem dos corpos. E aí depois ele virou pra mim e falou assim, agora você vai fazer o reconhecimento. Vai chamando 1 a 1 pra reconhecer os corpos. E tinha uma criança. E eu fui fazer o reconhecimento com o pai da criança. Eu tava assim, deslumbrada, que eu tava aprendendo muito, triste pela situação. E fui lá, só peguei o cara pela mão, falei, sua filha tá aqui e tal, e levei. Na hora que o cara viu, assim, ele desabou.
Isso me marca muito depois que eu me tornei mãe. Porque eu ficava pensando assim, cara, como é que é grande esse amor pelo outro ser humano que faz você desabar dessa Sim. forma? Eu ficava impactada com isso. E aí depois eu aprendi o que é esse amor, né? Deus me livre. E depois disso tudo, assim, eu fiquei com um pouco de estresse pós-traumático. Tô com 40 anos agora, eu tinha 19. E ainda assim, quando eu entro em uma situação de estresse, eu ainda escuto o motor girar. Caraca, mano. Caraca. É impressionante, eu escuto mesmo o motor girando. É um gatilho de tudo, né? E por muito tempo eu não percebia, até começar a me especializar mais. E a professora, essa Tati, né, a Tati Jordão, ela fala que muitos entram em estresse pós-traumático. E eu falei, caramba, é isso que aconteceu comigo, então. É isso, eu escuto ainda. E às vezes eu sinto cheiro, sabe? Então, esse foi pra mim, assim, indiscutivelmente, um dos mais marcantes. Ele foi o primeiro que você participou? Foi o primeiro. Caramba. Nossa, e já foi um negócio assim absurdo, né? Bem, fico imaginando. Foi a primeira vez que você entrou em contato com corpos, assim, Shay? Foi a primeira vez. E foi a primeira vez em tudo, que foi em ver os corpos, em ajudar a recolher os corpos e entender a história que os corpos contavam ali pra gente. E participar também da investigação, né? Eu estava aprendendo muitas coisas, mas eu brinco que sempre a parte podre sobrava Sim. pra mim. Então eu aprendi muito também na parte podre, né? E pude participar também da investigação. E a gente contava muito com o pessoal de fora, com o NTSB. Aí eu brinco que meu sonho é estar lá um dia. Por isso que eu falo que tem papo pra mais de metro, porque esse foi o mais impactante mesmo, assim. Mas ver tudo acontecer e estar junto com as vítimas e aquela briga. Teve quebra-pau, quebraram o aeroporto. Tinha um repórter que estava lá no aeroporto. E ele desceu correndo e já começou a filmar tudo. Então ele tem tudo gravado. Ele tem tudo gravado, assim. Do começo ao fim. Né? E até essa falta de conhecimento nosso mesmo na época, né? Em tudo isso acontecer. Eu acho que esse é um mais marcante, assim. Mas eu tenho também um outro, que é o do Gol da Legacy. Esse me impacta muito, assim, primeiro, porque, como eu comentei com vocês, tem 1,50 m. Eu gosto muito de ir a campo, mas os meninos me protegem muito, sabe? E aí não deixaram eu ir. Eles falaram, não, Sheila, você vai ficar aqui na base e tal. Não deixaram eu ir pra lá, até porque tinha que andar no meio da mata. Tinha muita abelha que picava, eles voltavam, assim, inchados. O esforço tremendo pra eles ir pra lá. Você vê assim que quando acontece, você vê um lado que desperta em você, né? Pra lá, eles tinham ainda esperança, porque assim, quando acontece um incidente aéreo, a gente nunca vai procurar por destroços ou alguma outra coisa. O primeiro ponto que entra no fato da rotina ali, a gente vai procurar sobreviventes. Então, nesse acidente, o foco era sobreviventes, é saber se tinha alguém ali no meio da mata precisando de ajuda e tal. Então, o esforço que os bombeiros fizeram pra estar ali, né? Isso me marcou muito. E me marcou porque num dos pitches ali, eles falaram assim, cara, a gente só volta pra casa quando encontrar o último corpo. E eles só voltaram quando entrou o último corpo. Caraca, velho. E aí tem várias situações, porque a gente pensa assim, caiu o avião, você vai lá, recolhe os corpos, recolhe o avião. Mas não, tem muita roubo ali dentro, porque cada peça do avião é milionária. Então imagina, eu peguei um trem de pouso, eu vou vender esse trem de pouso. E muitas vezes é pra reuso. Caraca, é isso que eu ia perguntar agora. Caramba. Caraca, velho. Então tem um mercado disso, né? Existem empresas que compram peças de acidente, assim? Eu nunca ouvi falar de empresa aérea. Se fazem, assim, é uma coisa Meu muito Deus. escondida. Mas existe venda pra isso, entendeu? Na aeronáutica é tudo muito redondo, tudo muito certinho. Um trem de pouso tem que passar por milhares de inspeção. De repente, você tem um trem de pouso que estava envolvido num acidente que tá como reuso ali. Caraca. Então ele acaba colocando as outras pessoas em perigo também. E essa operação em especial teve que explodir muitas partes, o que dificultou um pouco também a investigação, né? Porque cada peça conta uma história do que aconteceu ali. E teve que explodir as peças, não tinham como tirar de lá. Então, tudo isso foi muito contado ali, sabe? Sim. Ô, Sheila, e existe chance de sobrevivência num acidente aéreo, assim? Porque a gente sempre ouve, né, que a maioria das pessoas acabou falecendo, né? Existe alguma chance de sobreviver? Tem chance sim. Chapecoense é uma dessas, né? Ah, é verdade, né? Foram 6, né? 6 sobreviventes? 6, né? Isso, 6. foram 6. Assim, depende muito do que aconteceu com o avião. Como ele caiu. Se cair, explode, não tem muita chance, né, de sobreviventes. Mas tem muitos que, por exemplo... eu adoro esse conto. Não sei se... Agora eu não tô lembrando o nome do voo. Mas aconteceu aqui no Brasil. O comandante, ele se perdeu
porque ele acabou colocando um 0 a mais ali no. Ah, eu vi sobre isso. Eu não lembro o nome do voo. Sim. Ah, eu vi isso também. Então, sobreviveu. Por quê? Porque ele conseguiu fazer um pouso forçado, digamos assim. Esse caso é curioso porque ele fala assim, tem um bom final, né? É exatamente isso. Resgatados todos os sobreviventes do avião da Varig que fez um pouso de emergência domingo à noite numa fazenda em Mato Grosso. Mais de 30 feridos estão sendo atendidos no hospital de base em Brasília. O drama dos passageiros e tripulantes começou quando o comandante percebeu que estava indo na direção errada. O ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, informou que o sistema de satélite que captou os sinais de emergência ajudou a localizar o avião. O ministro falou também sobre o comportamento do piloto no acidente. Foi um milagre. Agora, ele foi muito hábil em teve muito sangue frio em conseguir fazer um pouso que ele não sabia onde estava pousando. A operação de resgate começou logo que o dia amanheceu. E também vai muito de acordo, assim, com o tempo que tudo ocorre. Por exemplo, ocorreu, eu tô sabendo que perdi um motor, por exemplo. Eu já vou colocar as pessoas em posição de acidente. Se despressuriza, eu tenho o oxigênio. Então vai muito dependendo do timing do que tudo aconteceu. Aí vai aumentando as chances de sobrevivência, né? No começo do episódio eu falei que eu fiz um voo de 16 horas, né, em cima do Oceano Pacífico. Foi do Chile até a Austrália. Nossa. E quando você tá sobre o mar, assim, eu não sei, pelo menos eu fiquei muito ansioso, porque eu imagino que a chance de sobrevivência é nula, né? Eu acho que na minha visão, assim, você cair na terra, eu acho que tem mais chance de um pouso forçado ou algo assim. Procede isso, Sheila? Ou eu tô viajando? Eu vou te dar uma visão com o piloto. E isso vai de piloto para piloto. Mas eu acho mais fácil você pousar na água do que você tentar um pouso forçado em terra, por exemplo. Ali você tem um ambiente que tá livre de tudo. Você não vai ter impacto com nada, né? Você não vai se chocar com nada. Você vai se chocar com o mar. Mas como eu falei, dependendo das coisas que acontecem, eu posso tentar um voo planado, por exemplo, ali. E eu vou conseguir fazer isso. Que é o caso do Hudson, né? Do avião que caiu no Rio Hudson. O Sully lá, Sully. E assim, há mais chances se cair no mar do que se cair em terra, né? Em terra eu tenho mais chances de me chocar com mais coisas. E no mar, não. Olha só. Eu fiquei preocupado à toa, então. Provavelmente. Eu fico bem tranquila quando eu sobrevoo o mar. Falar, ai, que bom, porque se cair aqui eu tô salva. Eu fico mais tranquila. Mas essa é uma visão minha, assim, sabe? Porque também vai de tudo que eu te falei. Um acidente aéreo, ele não ocorre por uma coisa, né? Ele ocorre por diversas coisas ali. Então, depende de tudo que aconteceu. E você já teve alguma oportunidade de trabalhar com alguma investigação internacional, Sheila? Ou ficou sabendo um pouquinho mais sobre, assim, se tem alguma diferença do tipo de investigação nossa para uma investigação de um acidente internacional? Participar de algum acidente lá, não. Lá tem um órgão que é o que eu brinco que um dia eu vou vestir aquela jaqueta, que é o NTSB, né? O NTSB, ele tem todo o apoio tecnológico, ele tem um conhecimento demasiado, assim, sobre incidentes. Até o filme do Sully mostra um pouquinho disso, né? É uma diferença que o nosso órgão aqui no Brasil, ele não tem autoridade sobre culpa. Ele não pode colocar culpados. O NTSB, ele já trabalha nessa visão. Ele tá procurando um culpado pelo acontecimento, né? Então esse é o grande diferencial. E fora assim, a gente tem o CENIPA, é um órgão maravilhoso aqui, mas a gente não tem disposto todas as tecnologias que o NTSB tem. Essa é uma organização americana ou é de outro país? Ela não é americana, se eu não me engano, ela é inglesa. Mas é o órgão que comanda todas as regulamentações. Então, e o FAA. Todas as recomendações de segurança e regulamentação, certificação, tudo que você tem que fazer em aeronáutica, a gente respeita eles. Entendi. E tem algum mistério, Sheila, ou caso não resolvido que te intriga? Como que você lida com isso? Eu lido tentando investigar. Pra mim é o Air France, sem discutir. Entendi. Tive um amigo até que faleceu no voo. E esse daí, pra mim, intriga muito. E agora o que me intriga é falar assim, poxa, o que aconteceu naquele negócio ali é o Malaysia. Nossa, isso aí realmente. Ah, sim. Eu acho que intriga todo mundo, né?
Ali eu já estudei como é que ele sai da rota, ele faz um voo completamente diferente, ele entra em zonas completamente diferentes e que tem protocolo, né? Ele entrou numa zona que o radar pegou ele, um radar marítimo. Uhum. E o protocolo, quando acontece isso, já manda os caças ir buscar pra saber o que tá acontecendo. E não houve isso, né? Como ele entrou numa zona assim, tipo, no streamline, de uma zona e da outra, ficou naquele jogo de poder. Ah, não vou fazer nada, faz aí. Ah, não quero também, tá na sua zona, sabe? E aí acabou que ninguém foi investigar. Ninguém sabe o que aconteceu. Não existe a mínima possibilidade de se encontrar hoje em dia, né? Encontraram partes, né, dele, mas nunca encontrou o Gente, restante que louco, né, dele, cara? né? Diz a lenda, olha eu com diz a lenda de novo. As lendas do Fael. Diz a lenda que o piloto desse avião, ele treinava no Flight Simulator, né? E ele praticava essa mesma rota estranha que ele fez na vida real. Mas foi refutado pelo próprio NTSB. Ele foi atrás de familiares, ele foi atrás de log que o cara deixou e não tem nenhum vestígio que poderia ter sido ele o causador. Tá vendo? Não acredite em lendas. Exatamente. Mas isso é uma coisa que me deixa muito intrigado, assim, Sheila. Por exemplo, no caso das Torres Gêmeas, né? Que dizem que também, diz a lenda, que os sequestradores dos aviões treinavam no Flight Simulator. Isso é uma verdade. Isso é verdade. O Flight Simulator, ele é tão real, assim, que dá pra você simular realmente um voo desse com um avião e aprender a pilotar ali. As técnicas, sim, Rafa. Caraca. A fraseologia também, você aprende ali dentro. Mas para você ter ali o dia a dia mesmo, é só em simuladores profissionais, né? Cara. Mas ali a técnica de você, eu vou levantar voo num Bandeirantes, por exemplo. Você aprende. Mas assim, todos os avisos sonoros, toda essa parte... Os equipamentos. Sim. Tudo igual. Caraca. Tudo igual. É bem real. Ô, Jack, como é que você joga se você tira o som das coisas? Não, cara. Não, Miau. É verdade. Poxa vida, cara. Tem que explicar de novo pra você. Nesse caso, eu não tiro o som, né? Com som eu já não consigo pousar o avião, cara. Imagina se eu tirar o som do jogo. É tudo perfeito. Isso é verdade. Mas, por exemplo, se você entrar num acidente, se você, eu entrei em parafuso, você não vai aprender como recuperar seu avião, como sair de uma situação adversa. Mas é perfeito. Caramba, que legal. Recomendo vocês jogarem, tá? O visual é lindíssimo, né, Sheila? É. E é bem real, assim, as cidades, os aeroportos, tudo. É um jogo lindo. Sully, where are you? Agora que a gente já conheceu um pouco mais da Sheila, né? Como a gente já começou a partir um pouco mais pra essa parte da investigação mesmo em si. Sheila, como é que é o processo, assim, de investigação, né? Desde o momento que acontece, né, um acidente até a conclusão. Quais são as macroetapas? Como que acontece? Você comentou daquele caso marcante, né, que você participou, mas no geral, assim, como que é startado todo esse processo? Uma das primeiras coisas que a gente faz ali é gestão de crise, né? Pra conseguir gestionar todo o entorno. E aí já é acionado o CENIPA. E aí, assim, o CENIPA é um órgão federal. E aí, dependendo da localidade que houve a colisão, cada CERIPA, que é um órgão mais estatal, digamos assim, ele vai ser acionado. Então, aqui em São Paulo, o CERIPA 40, que é o que provavelmente está investigando ali a queda do voo IPAS, né? E aí, a gente aciona qual CERIPA que vai entrar nessa investigação. E aí o CERIPA aciona seus investigadores, quem é que vai participar da investigação. E aí dentro disso tem todos os especialistas. Então vai ter um especialista que vai ser só de célula, que vai avaliar o que houve ali com charuto, digamos assim. Aí vai ter o especialista de motor, vai ter o médico da aeronáutica, que vai participar do reconhecimento dos corpos, vai entender o que aconteceu com aqueles corpos. Vai ter o especialista em propulsão, vai entender o que aconteceu com o motor. Então, assim, tudo isso acaba formando pequenos projetos e grandes programas, digamos assim, né? Esse quebra-cabeça vai sendo montado. O que é muito, assim, importante é manter a integridade do local do acidente. E aí vai ter especialistas que vão manter essa integridade para poder embasar os outros especialistas. E aí entra dentro de reuniões para discutir o caso, discutir o que aconteceu. E o acidente aéreo,
A gente tem alguns fatos que são embasados, né? Como eu falei ali, o avião ele vai te contar a história, a caixa preta vai te contar a história do que aconteceu, a torre vai te contar o que aconteceu, o radar vai te contar por onde ele foi, né? Se ele saiu da trajetória. Então, toda essa parte é feita as análises para completar esse quebra-cabeça. Mas o mais importante ali é a integração e a comunicação, que tem que ser clara e eficiente entre todos, né? Imagino. Por isso que muitas vezes a gente vai até para grandes hotéis, essas coisas, para estar lá enfurnado naquilo e focado naquilo, sabe? E cada um vai contando o que aconteceu. A investigação, ela é basicamente montada por hipóteses. Então, o que a gente faz ali é gerar uma hipótese do que aconteceu e tentar se embasar com os fatos ali, né? Com as mecânicas que a gente tem em torno. Então, é levantamento de hipótese mesmo, nesse momento. Entendi. E aí, depois que tem a hipótese cruzada com os fatos, e aí todo mundo tá de acordo, aí que sai o laudo, né? Por isso que o laudo demora um pouco. A gente tem leitura de caixa preta, a gente tem um mecânico especialista só por uma parte, a gente tem um legista que vai contar o que aconteceu, que é o caso do Air France, por exemplo. Um ponto fundamental ali foi que nem o oxigênio, ele baixou. Para não ter baixado, já conta uma história que foi uma queda muito rápida. Sim. Então, quando o pessoal bateu ali, eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Então, todos esses fatores são levados em consideração. E depois de levantada essa hipótese, cruzada ali com os argumentos e fatos, aí sai o laudo. Legal. Entendi, muito legal. Como você falou, né, são equipes especialistas em cada uma das partes, em cada uma das áreas. E, assim, se a gente pudesse elencar, quais são os principais desafios técnicos que você enxerga que seriam mais críticos, assim, durante um processo de investigação? Eu ainda acho a tecnologia. A gente, embora tenha muita tecnologia aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente depende de fora, né? O que também, que eu acho que atrapalha muito na parte das investigações é as especulações adversas também, que a gente tem de mídia, essas coisas. E fora assim, quando cai um avião, a gente tem que acionar o fabricante. E aí também esse processo é um pouco doloroso, porque o fabricante sempre vai estar a favor dele. Ele nunca vai assumir que pode ter acontecido um problema por conta de, sei lá, como o Boeing, o Max, que estava fazendo um pitch-up, né? Então por que fez pitch-up toda hora? Para causar 2 acidentes aqui no Brasil. Porque havia mudado toda a infraestrutura do avião. E havia mudado um dos maiores sistemas aviônicos ali dele. Então, toda vez que o avião estava endireitado, ele entendia que estava com o bico um pouquinho mais para cima, digamos assim. E aí ele não alertava, estava em pitch-up e entrava em stall. Então, a gente tem essa parte. Até o fabricante reconhecer que realmente foi um problema lá atrás que causou um acidente aqui, isso tudo dificulta um pouco também. Eu acho que é consciência, sabe? Porque assim, quando cai um avião, você tem que ter a consciência que caiu e aquilo é sério. A gente tem vidas envolvidas. Não é só o custo envolvido. Então, acho que essa consciência de, poxa, vamos realmente levar a sério isso do que pensar no nosso bolso. Eu penso bastante isso. Mas é a Sheila pensando, né? Que às vezes eu sou revoltada com algumas coisas. Faz total sentido isso. Durante todo esse processo, você, assim, na tua visão, você acha que existe um momento específico ali durante a investigação que você sente que ele é o mais crucial pra você ter esse processo pra desvendar, não sei se é até a palavra correta, né? A causa do acidente em si? Tipo, as primeiras 72 horas ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido? De fato, as primeiras 72 horas são cruciais, assim, para você entender tudo o que aconteceu. Por quê? Porque você ainda tem um local íntegro durante esse período, né? Após isso, que é de 72 horas para cima, já é o período que a gente tá recolhendo a carcaça, tudo do avião. Então, você já não tem aquilo íntegro. É crucial, assim, que eu acho crucial é realmente montar o quebra-cabeça. Muitas vezes a gente tem espaços em hangares, então leva as peças para lá, que sobraram, e monta essas peças, como se a gente estivesse montando um avião de novo. E aí, com base nessa visão, conseguir trazer um pouco de hipótese. Caramba, isso aí que você falou me instalou uma memória aqui, agora eu não lembro de qual acidente que foi. Que houve a divulgação de uma foto justamente disso, de um hangar com as peças montadas como se tivesse remontado o avião. Eu fiquei, assim, chocado. Falei, caraca, velho, é literalmente um quebra-cabeça que você tem que montar, sabe? Cara, é muito doido. Isso pra mim é o crucial, é você conseguir ter essa visão do todo. Muitas vezes quando você tá lá no local do acidente, que é o caso do Datan que eu contei que tava lá, você já consegue criando uma hipótese sobre isso. Muitas vezes vídeo também, as pessoas gravam, você já consegue criar uma hipótese. Então, pra mim, é crucial.
Você ainda tá virgem, digamos assim, né? De todo o contexto. Depois você já desmontou, aí você traz para um local para montar. Você já perdeu um pouco daquela integridade. Entendi. Nossa, caramba, que legal. E a parte que eu mais gosto também é estar lá montando esse quebra-cabeça. Legal mesmo. A gente tá falando de acidentes, né, que aconteceram em áreas urbanas ou áreas de relativo fácil acesso, né? Você chegou a comentar alguma coisa já da questão do voo da Gol, né? O 1707, que teve ali o choque com o Legacy, né? Imagino quão mais difícil foi, né? E o que me impacta muito, né, nesse acidente específico é com relação a... Gente, como que acontece? É uma chance em sei lá, 1 bilhão de acontecer um choque desses, né? Tô falando da minha percepção, né? O que você acha que pode ter acontecido, assim, pra isso de fato acontecer no ar, né? Foi falha de comunicação ou teve alguma outra coisa que pode ter contribuído mais? Eu acho ali que nesse caso específico foi imprudência mesmo dos pilotos, porque assim, quando a gente começa a pilotar, tem plano de voo, tem checklist que você faz. Então tem todo um ritual para você diminuir todos os riscos. E você não prestar atenção que seu transponder está desligado é quase que inadmissível, entendeu? Pode ocorrer, errar humano, mas entenda que na aeronáutica, o errar não é uma palavra que está no dicionário. Você está ali para não errar, que é justamente para não colocar as pessoas em risco. Então, esse fato me chama muita atenção. O que esses caras estavam fazendo? O que esses pilotos estavam fazendo? Que eles não prestaram atenção no transponder ali. Eu lembro até que eu tava lendo sobre o assunto, né? Tava vendo alguns vídeos sobre o assunto. E aí, uma pergunta que foi feita foi: por que existe a possibilidade do cara desligar o transponder, né? Aí eu lembro que o cara até respondeu, falou: poxa, se o piloto ele não pudesse desligar o transponder, por exemplo, numa área de aeroporto, ia ter uma poluição gigantesca, né, de sinais. Ok, mas o meu carro, ele me avisa que, à medida que eu estou saindo em uma determinada velocidade, que eu não estou de cinto. Então, caramba, gente, não existe isso. Não, existe em todos os checklists que a gente faz, entendeu? Já tem um copiloto para ajudar nisso. Você tem o piloto que é o seu redundância ali. Tá checando tudo isso. Se você fez o seu checklist correto, não é para isso acontecer, entendeu? Então, assim, o que eles estavam fazendo? Com certeza não estavam ali prestando atenção no que estava fazendo de fato. E aí ocasionou numa cagada federal, digamos assim, né? Eu lembro muito disso na época, cara, porque é muito impactante, né? Você pensar, poxa, 2 aviões, e eles não chegaram a colidir de fato, né? O Legacy, ele cortou uma parte da asa, né? Do Gol, né? É isso, né? Foi, cortou. Meu Deus, gente, que absurdo. E aí ele entrou em parafuso, né? E acabou mergulhando ali. Ele desintegrou no ar. Então, é justamente isso que eu até puxei o gancho nesse aspecto, porque como que é esse processo de remontagem numa situação dessa, em que você tem um avião que ele basicamente ele desintegrou no ar em cima de uma área extremamente inóspita ali na Amazônia, né? Então, tem todo um estudo por trás, né? O que primeiro a gente faz? A gente delimita a área. Então, com base na força, na aerodinâmica que foi aplicada ali, você consegue delimitar qualquer área de busca. Então, assim, eu vou fazer a busca por 4 quilômetros, por exemplo, né? Num raio de 4 quilômetros. Então, isso ajuda muito. Então, é um dos pontos que ajudaram nesse fator. Mas, de fato, foi encontrado peças a quilômetros de distância. Se eu não me engano, acho que eu lembro que eles estavam falando de um raio, acho que de 10 quilômetros, se eu não me engano. Nossa, bastante, né? Foi coisa assim. Aí imagina, Caramba. né? Então, a altura que o avião tava é complicado. E assim, depois os caras nem perceberem, poxa, você tá no ar, o que aconteceu? O que vai acontecer? Você pode ter se chocado com um pássaro, vou sentir o avião ali tremer, alguma coisa assim. Mas você não perceber que aconteceu alguma coisa e perceber quando pousa, aí é meio estranho pra mim, entendeu? Tem alguns relatos que o cara, ele percebeu que a partir desse impacto, o avião, ele começou a meio que pender para um dos lados, ele compensou isso manualmente até pousar, né?
Então você vê que eles perceberam de fato, mais ou menos o que poderia ter acontecido, né? Sim, com certeza. O piloto é treinado pra isso, entendeu? Você vai saber se você perdeu um motor, se você perdeu uma parte da asa, se você perdeu uma superfície. Você vai saber. E aí ele falar que ele só percebeu que tinha acontecido alguma coisa quando ele viu na televisão uma reportagem que o avião tinha caído. Aí pra mim é um pouco pesado, assim. Eles tiraram muita responsabilidade dos dois. E aí tem aquele fator, a gente é o Brasil, eles são potência, né? Eles tiraram muita responsabilidade, de fato, do acontecimento dos dois pilotos. Tanto que eles estão aí, acho que eles soltos ainda. Não, eles foram condenados, mas já saíram. Sim. A Justiça Federal diminuiu a pena dos pilotos norte-americanos Joseph Lepore e Jean Paul Palladino. Os dois conduziam um jatinho Legacy e se envolveram no acidente com um avião da Gol em 2006. Eles foram condenados a cumprir 3 anos e 1 mês de pena em regime aberto. O advogado dos parentes das vítimas considerou a pena melhor do que a aplicada na primeira instância. O julgamento de hoje deixou muito mais séria a situação deles, muito mais grave. Antes estavam condenados simplesmente a penas alternativas, não tinha nenhuma possibilidade de prisão. Agora tem, a pena é de prisão. Mas para o advogado de defesa dos pilotos, a decisão de hoje foi favorável aos seus clientes, porque ao contrário da anterior, não determina que eles abandonem a profissão. Eu queria uma declaração de inocência, porque eu entendo que eles não erraram, que eles foram vítimas de erros de terceiros. Agora, eu reconheço um avanço. O acidente foi em 2006, quando o jatinho pilotado pelos dois bateu contra um avião da Gol e deixou 154 mortos. Que os Estados Unidos respeitem o acordo que tem com o Brasil, tirem o brevet dos pilotos, como manda a legislação, e que eles não venham matar mais pessoas. É o que a gente pede. Caramba, gente. E assim, o que você enxerga de mudanças que foram implementadas na parte de regulamentação mesmo dos voos no Brasil após esse incidente, né? Incidente não, né? Um acidente, né? Muitas coisas mudaram, então foi o checklist levado mais a sério em consideração. E às vezes tem auditoria interna que vai lá para fazer só esses tipos de checklist. A auditoria mais pesada em cima de companhia aérea. Muitas coisas mudaram. Áreas, por exemplo, que a gente tinha de eco, né? Foram colocadas mais torres de rebatimento de transponders. Você perguntou se o voo foi o meu primeiro contato ali com acidentes. Foi contato direto, mas eu já tinha tido um indireto. Quando eu estudei, eu fiz projeto dos transponders na Serra da Cantareira, por conta do acidente dos Mamonas Assassinas. Caraca, velho. Pensa assim, né? Quantas coisas a gente aprende. Quanto que a gente aprendeu depois do 11 de setembro? Não, o 11 de setembro foi... A segurança foi colocada. Foi uma mudança generalizada, né, cara? Assim, na aviação, se a gente for pensar, né? Em regulamentação, em tudo. Foi uma revolução na aeronáutica. Antes, qualquer um tinha acesso à cabine, agora não. A pessoa tirava foto, entrava na cabine pra tirar foto com o piloto, alguma coisa assim, não era? Sim, você podia dar carona, por exemplo. Vou dar carona pra um amigo meu. Hoje você já não pode mais fazer isso. Caraca, velho. Ô Sheila, eu sou muito leigo, tá? Então eu quero fazer uma pergunta pra você. Você disse sobre a redundância, né, na cabine. Uhum. O copiloto, ele é um piloto de formação também? Ou ele é um cargo? Você treina pra ser copiloto? Como que é isso aí? Em formação, você é treinado como um piloto. Você não é treinado como copiloto. O que diferencia um piloto e um copiloto é horas de voo. Pra ser comandante, acho que são 6.000 horas de voo pra ser comandante. Eu, por exemplo, eu sou piloto privado. Eu ainda não tenho horas de voo pra ser comandante. Eu sou piloto, sou primeiro oficial. Tô aqui batalhando pra conseguir, mas com a bebezinha é um pouco difícil. Mas assim, o estudo é o mesmo. Isso é bem interessante o que você falou, porque acho que na época, acho que foi do Air France mesmo, quando aconteceu, que acho que uma das principais coisas que o pessoal questionava é justamente se o cara que estava nos comandos do Air France, se ele estaria totalmente habilitado a enfrentar aquela situação que eles passaram, né? Isso conta muito, né? Conta muito a experiência de voo. Acho que era a primeira travessia dele ali naquela... Eu sempre esqueço o nome ali, a zona de convergência do Atlântico, alguma coisa assim, né?
Ai, não lembro. Alguma coisa assim, que parece que era uma das primeiras travessias dele como piloto mesmo, de fato, né? E que isso poderia ter contribuído para as tomadas de decisão ali, né? De fato, foi o que contribuiu muito para a tomada de decisão. Dentro da aeronáutica, a gente tem um ramo que é o CRM. Justamente é preparar o piloto para estar em situações estressantes e ter a tomada de decisão. Então, por estudo, uma tomada de decisão é tomada em 3 segundos. Caraca! Se o cara não tá preparado para isso, para tomar uma decisão em 3 segundos, você pode ter certeza que depois de 3 segundos ele não recupera mais um avião. 3 segundos? 3 segundos você tem. Caraca! A nossa cabeça, né? Nosso cérebro. A gente faz alguns estudos até com o piloto de helicóptero. Que a gente bota lá o piloto, né? E desliga o helicóptero em ar. Meu Deus do céu! O que ele vai fazer. Caraca. Pra ver como que ele vai estar reagindo nessa situação. Então você bota o cara numa situação extrema mesmo, pra ele aprender o que deve fazer. Só que muitas coisas mudaram pro melhor, mas muitas coisas também mudaram pro pior, na minha concepção. Então, por exemplo, antigamente, quando você ia tirar o seu brevet, você era treinado para situações adversas. Então, como que eu recupero um avião de stall? Como que eu recupero um avião entrando em parafuso? Ou até no parafuso chato do acidente de ontem? Como é que eu faço? Agora eu não sou mais obrigado a isso. Então, o que vai contar é a sua experiência. Por exemplo, nesse caso do Air France, acho que teve a questão daquela situação super, hiper, ultra atípica, que basicamente foi o congelamento dos 3 tubos de pitot, né? Que basicamente eles ficaram totalmente cegos, né? Ali, em termos de tomada de decisão, questão de velocidade, essas coisas. E aí você falando desses 3 segundos ali pra uma tomada de decisão crítica, eu não enxergo, assim, como leigo, né? Totalmente leigo. Como que ele poderia agir numa situação daquela, sendo que você não tem o referencial das informações corretas, né? Tanto a questão do stall, essas coisas, né? E ele não tinha o visual também, né? Porque era noite. Contou bastante com isso também. Você não tem referência visual, porque uma das redundâncias quando eu não tenho o voo pelos equipamentos, eu posso ter a referência visual. Mas ali ele não tinha nem isso. Tanto que acho que um ponto que você até comentou da questão da perda do oxigênio, tudo que eu lembro de ter lido, assim, é que basicamente os passageiros mesmo, eles não perceberam que estava caindo, né? Eles não perceberam nada. Sim, caiu sem também os pilotos ter a orientação que aquilo ia cair no mar. Caramba, gente. Tanto que essa questão, né, dos avisos, que eu lembro, né, de ter estudado, né? Acho que até o aviso de stall mesmo, né? Que é quando o avião perde a sustentação, é isso, né? Perde a sustentação, isso. Quando começou a dar esse aviso, o próprio piloto, ele não estava entendendo a situação, o porquê estava dando aquele aviso numa situação de voo comum, entendeu? Exato. Ele não tinha referencial nenhum naquele momento. Gente. Eu tenho até um professor que ele participou ativamente do resgate. Ele tem um livro. Até ele me deu esse livro esses dias. Tá até cara, que interessante, porque outra parada que me chamou muita atenção nessa questão do Air France, né, que eu tava lendo, é sobre, acho que foi uma discussão muito forte na época, da discussão do nível de automatização das tarefas dentro de um voo. E que esse caso do Air France é um caso de um avião que ele era muito automatizado, assim, para as condições, né? Que isso poderia ter contribuído, né? Tanto que, acho que eu vi uma parte lá, não sei se foi de um documentário desse da Globo recentemente, ou um outro que eu tinha visto, que um dos pilotos até comenta que as decisões que foram tomadas dentro do avião, foi um piloto, por conta, ele não tomaria as decisões que foram tomadas ali, né? Então, meio que criticando essa parte desse excesso de automatização, né? Ainda assim, os voos, eles automatizados, ainda assim, 90% dos acidentes são fatores humanos. 90%, né? Caramba. Esse aí não deixa de ser. É um fator humano, que, por infelicidade, né? Então. Entendi. Caramba. O que eu lembro, que o meu professor escreve bastante no livro, é que o piloto, ele foi dormir, né? Sim. E deixou o comandante na cabine. Acho que... O comandante não, o primeiro oficial, né? Ele não tinha muito conhecimento de tudo. E ele não soube ler os avisos. Ele chegou a chamar o comandante na época. O comandante sentou, tentou estabilizar, mas também não conseguiu. Isso. O que eu li também é justamente isso. Que ele saiu pra dormir, né? O mais velho ali, que tinha, acho que mais de 35 ou 36 travessias. Nessa área ele havia ido dormir e deixou esse mais... Seria mais júnior, assim, entre aspas. Bem entre aspas, né? Logo depois de levantar voo, a tripulação acionou o piloto automático. Em um rodízio pré-combinado, o comandante foi dormir e 2 pilotos ficaram na cabine. Com cerca de 4 horas de voo, os pilotos se prepararam para entrar numa área de turbulência. Era uma tempestade. E no meio dela, os tubos de pitot, sensores de velocidade que ficam do lado de fora da aeronave,
congelaram e pararam de mandar as informações para a cabine. O piloto automático é desativado e um alarme dispara 2 vezes, indicando perda brusca de velocidade. Naquele momento, os pilotos ficaram desorientados. Pierre Bonin, um deles, achou que o avião estava caindo e empinou a aeronave para ganhar altitude. Em apenas 1 minuto, o avião subiu 1.000 metros. Por causa do ar rarefeito e do ângulo do avião, o A330 entrou em stall, que é quando não há sustentação. Com a falta de informações confiáveis e sem saberem o que estava acontecendo, os pilotos não conseguiram retomar o controle. Por 4 minutos e 23 segundos, o avião caiu em direção ao mar com o nariz apontado para cima. O Airbus estava inteiro quando se chocou contra a água, de barriga e em alta velocidade. O especialista explicou que o fato de o avião ter caído à noite, de bico para cima, pode ter dado à tripulação e aos passageiros a falsa sensação de que a aeronave não estava em queda. Não há referência nas gravações das caixas de nenhuma gritaria. Então a impressão que dá é que as pessoas também não se deram conta de que a situação era tão grave até o momento final. As 228 pessoas a bordo morreram. Mas, de fato, hoje, se você não tiver um comandante, tem avião que voa sozinho. Caramba, gente. Sério? É sério. Meu Deus. O mercado mudou muito, né? Depois da pandemia, assim, de piloto. Antes da pandemia, o que acontecia? A gente tinha pilotos, assim, extraordinários. Que estavam ali há 30, 50 anos ali. Uma puta de uma experiência. E aí, muitos, na pandemia, com a parada de tudo, muitos foram naquele programa de demissão voluntária. Sim. E aí, acabaram saindo. Depois acabou a pandemia, as companhias aéreas queriam trazer esses pilotos de volta. Mas muitos já tinham até mudado, se aposentado. E aí, veio os pilotos mais novos. Não quer dizer que um piloto mais novo possa não ser tão competente quanto um que tá ali há anos. Mas a experiência de voo conta muito. Ah, com certeza. O cenário mudou muito, assim, depois da pandemia também. Caramba, que coisa. Muito legal mesmo. Cara, eu ia tocar no assunto daquele voo da TAM, né? O 3054, aquele trágico acidente que foi em 2007, né? Se eu não me engano. Sheila, qual foi, né, o fator principal que levou àquela colisão do avião, né, com o prédio em Congonhas? Porque eu vi um vídeo também sobre esse acidente e me mostra ali que o piloto parece que puxou um lado só do freio, o outro lado ele não puxou, aí por isso que deu o problema que levou à colisão. É isso mesmo? Na verdade, ele teve um problema mecânico, né? Um reversor. E pensa assim, por física, se você perde um reversor, você vai ser jogado para um lado ou para o outro. Sim. Foi o que aconteceu ali. Então, pista molhada ali. Já tinha reportes antes de pista molhada. A operação tinha parado já há um tempo. Eu acho que ela tinha voltado a operar por volta das 17 horas, mais ou menos. E foi o mesmo horário que o voo saiu. Ele saiu de onde? Mas agora não tô lembrando. Gramado? Curitiba? Não lembro. Acho que foi Porto Alegre. Porto Alegre, né? E foi o mesmo horário que ele saiu de lá. E já tinha reportes de pista. Só que o que aconteceu? Já tinham pousado, acho que uns 17, 18 A320 ali. E nenhum reportou pista molhada. Então, pra operação, eu tô sem esse risco. Ele perde um dos reversores. Ele não conseguiu tratar, né? E aí ele faz aquela curva pra esquerda, né? Vai bem direto pro prédio ali da TAM. Ali foi uma sequência de erros, né? Você perde uma das coisas que faz o avião frear. A pista de Congonhas, ela já é uma pista curta. Um A320, para pousar, ele precisa de certo espaço. Cada avião, ele tem, por padrão, os seus quilômetros para fazer o pouso, digamos assim. Se eu não me engano, era 3,2 km para fazer esse pouso. E a pista é super curta. Então, assim, para pousar ali, você tem que ser muito, muito fera. Caraca, velho. Eu tô falando como piloto. Você tem que ser muito bom. Eu tenho medo de pousar ali. Então, já era um cenário dessa forma. Com uma pista lisa, eu já tô colocando em risco. O que a operação devia ter feito? Poxa, a gente teve reporte de pista. Tudo bem, não reportaram até agora, mas vamos manter essa pista fechada? Eles deviam ter fechado na hora.
Não deixar isso acontecer. E aí você tem um do reversor que freia o seu avião parado. O que você acha que vai acontecer? Com certeza, ou ele ia sair da pista, podia não ter atravessado, mas com certeza ele teria saído da pista. Mas pousar de fato nessa situação, ele não ia ter conseguido parar. O avião decolou daqui do aeroporto de Porto Alegre com destino a São Paulo. Eram 181 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Quando pousaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, as 187 pessoas que estavam no voo morreram. Esse é o maior acidente de aviação já ocorrido no Brasil. A tragédia chocou o mundo todo. As imagens do acidente mostram que o avião não diminuiu a velocidade após tocar a pista. A aeronave passou pelo gramado e pelo pátio de manobras do aeroporto, deslizou e invadiu a Avenida Washington Luiz, colidindo com o edifício da TAM Express. Em 2009, a perícia divulgou um relatório final concluindo que a responsabilidade do acidente foi do piloto, que errou ao configurar um mecanismo que ajuda na redução de velocidade na hora da aterrissagem. Houve também irregularidades na pista e na gestão do voo. O acidente mudou protocolos, fez aumentar medidas de prevenção. Desde 2007, o aeroporto passou por várias obras e adequações, seguindo recomendações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Redução no número de voos, mudança no pavimento, aumento na área de escape com tecnologia de ponta, que reduz a velocidade caso a aeronave ultrapasse o limite da pista. Por isso que hoje tem aquele safety ali, se você passar na frente do aeroporto, você vai ver que a pista tem um espaço de segurança, né? Sim. Justamente por conta desses incidentes. E não foi só o A320. Já uma semana antes já tinha reporte de aviões de voo executivo fora da pista. Então a gente já tinha um monte de riscos ali avistado. Mas você não vai conseguir parar uma operação que era maior do Brasil na época, né? Caramba, gente. Aquele ali foi muito chocante, né? Foi algo que ia acontecer. O mais chocante que eu acho que foi ter batido ali por infelicidade, né? O próprio prédio da TAM. E muitas pessoas ali vêm a óbito junto, né? Aquele ali foi pesado. Sully, where are you? Beleza, então vamos agora nos encaminhando para o nosso último bloco, onde a gente vai fazer algumas perguntas para Sheila, né, sobre algumas curiosidades que a gente tem, que a gente acha interessante, né, e que às vezes dá aquela coceirinha na nossa cabeça, né, se é ou não verdade. E também a gente vai falar um pouco sobre o impacto, né, desses assuntos na cultura pop. Então, Rafa, manda aí as suas perguntas. Sheila, eu tenho 3 perguntas aqui, que na verdade são 3 curiosidades, né? Primeira, turbulência pode derrubar o avião? Depois, a porta do avião pode se abrir durante o voo? E por último, se o uso de celulares é seguro durante o voo? Vou começar pela turbulência. Turbulência não derruba o avião. Ufa, então podemos ficar tranquilos. Podemos. É até um fator natural, né? Que é esperado acontecer quando você tem um cúmulos nimbus ali muito descolado, digamos assim, né? Porque o que acontece? Quando a gente tá em voo retilíneo, a gente tem uma área da física trabalhando em conjunto com a gente, que é a mecânica dos fluidos. Então, com a mecânica dos fluidos, eu faço o quê? Eu faço a colagem do fluido com a superfície. Isso que sustenta o avião. Você está num voo retilíneo, ali, sob pressão, você não tem filamentos para destruir esse colamento. Quando você está numa turbulência, ele acaba filando. Então, por isso que o avião chacoalha, porque ele vai perdendo um pouquinho desse colamento. Mas isso não vai fazer com que o avião caia, a não ser que, na turbulência eu perdi alguma parte mecânica. Não tem possibilidade de acontecer, mas em situações muito, muito extremas. Mas tudo é redundante no avião, entendeu? Mas turbulência pode trazer problemas internos também. Por isso que, assim, a mala de mão, ela tem que ficar no local apropriado. Notebooks, local apropriado. Quando você vê turbulência, bota o cinto de segurança. O correto já é ficar com o cinto de segurança o voo todo. Então tem todas essas coisas de segurança. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça que queria entrar no avião e ela queria ficar com a mala de bordo no colo
carro dela. E a aeromoça explicou que não podia e ela fez um escândalo, ela filmou aquilo como se a aeromoça tivesse, assim, fazendo dela uma criminosa. Mas na verdade quem tava cometendo um crime era essa moça. Por quê? Eu tô com uma mala ali que em qualquer problema aquilo vai voar ou nela, ou em outro passageiro, ou até numa criança. Então você tá colocando em risco todo mundo que tá do seu lado. Então a turbulência ela vai te trazer isso, que foi até o caso passado, que turbulência machucou um monte de gente. E você pode se machucar no meio disso, mas ela não vai te ocasionar um acidente, assim. Entendi. Ó, da porta abrir, não. A porta não vai abrir sozinha. Não sei que tá com problema mecânico ali. Mas de alguém abrir, pode. Tem a possibilidade. Sério? Um passageiro pode ir lá e abrir a porta? Pode abrir a porta. Mas também vai depender de muitos outros fatores. Então, por exemplo, a pressão que o avião tá sobre a altura ali, às vezes você não vai ter força para abrir. Mas você consegue abrir. Não tem um dispositivo que, subiu o avião, travou a porta não vai abrir. Não tem essa tecnologia ainda, entendeu? A porta ainda é aberta por qualquer pessoa. Que foi o caso, né? O cara que abriu esses dias a porta. É verdade, então já tava perto de pousar, né? É. Nossa, que desesperador. Eu fico imaginando os passageiros lá dentro. É desesperador. Mas tem o fato da pressão, tem o fato de estar pressurizado. Então, assim, é muito difícil, entendeu? A porta vai ficar um pouco mais pesada. Por isso que não tem um dispositivo que vai lá e tranca pra você. Porque é muito difícil. Imagina, pra você abrir a porta de um avião, em voo, pleno voo. Primeiro que você vai ser jogado pra fora, né? Inimaginável. Já o celular no avião, ai, meu Deus do céu, eu vou ser presa. É assim, não é ele de fato que vai derrubar o avião. Hoje a gente já tem tecnologias que não interferem no avião. Mas o porquê que a aeronáutica fala? Desliga ou põe no modo avião. Porque tem um risco mínimo, é de 0,00001. Mas a aeronáutica não tolera risco. Então, na dúvida, desliga. Mas não é de fato que vai interferir em qualquer sistema ali aeronáutico. Caramba. E uma coisa que você comentou agora há pouco, que eu fiquei mais curioso, assim, nesse aspecto, né? Que você comentou dos treinamentos que os pilotos recebem para sair dessas situações críticas, né? Você já passou por algum treinamento desse tipo, de ter que sair de uma situação crítica ali no voo, alguma coisa assim? Vários, eu adoro. Meu Deus, velho. Que doida, né? Quando a gente desliga o motor do helicóptero, sou eu que viro a chavinha ali e desligo, entendeu? Nossa, velho. Caramba. Uma parte que eu gosto é de estudar o cérebro humano, né? Nessas situações adversas. E direto a gente é colocado à prova. É que assim, deixa eu explicar. A gente não vai levantar um voo e lá no voo a gente vai desligar todos os motores para saber. Isso não acontece, porque eu tô colocando o custo em jogo. Mas em simuladores a gente faz muito. Caraca. Simuladores homologados pelas fabricantes, tudo a gente faz muito. Então a gente testa todos os cenários. Perdeu um motor, perdeu 2 motores, o que acontece? Perdi o auto-throttle, o que acontece? A gente vai bastante nesses tipos de experiência. Teve alguma situação assim peculiar, assim, que você presenciou, que você passou nesse aspecto? Que você pode falar, lógico, né? Teve. Foi até engraçado. Uma dessas de testar, né, o piloto, a gente desligou, o professor desligou e o cara entrou em pânico geral. Ele começou a chamar a mãe dele. Meu Deus, eu vou morrer. E aí ele não teve reação. Aí o professor teve que assumir o controle, senão ia todo mundo morrer de verdade. Você já marcou um puta X ali no currículo do cara, né? Reprovado. Caraca, mano, que horror. Nossa. Isso que é assim, né? A gente passa pelo processo igual tirar carta. Então, passa por psicólogo, tudo. E ele tinha passado pelo CMA, assim, nota 1000, exemplar. Só que chegou na hora, ele começou a gritar a mãe dele. Caraca, velho. E o professor foi lá, sentou numa calma. Eu também tava calma ali, na calma, mas eu tive a reação de rir também, né? Se dependesse de mim, o helicóptero também tinha caído. Porque eu comecei a rir muito, assim, com ele. Ai, minha mãe. E até eu brinco bastante, né? Até esqueci de responder isso, assim, o que influencia a minha vida aeronáutica, porque de profissão mesmo eu sou gerente de projetos.
Então eu faço muito a contrapartida do gerenciamento de risco no projeto, tudo. E eu brinco que quando tem um projeto que ninguém quer tomar partido, eu falo assim, é o cara lá que gritou a mãe dele, tipo, eu vou cair, eu vou morrer, mas ninguém coloca a mão no manche, ninguém quer pegar o controle. Eu não julgo porque eu acho que eu faria o mesmo, cara. Teria me cagado todo ali no momento já. O Miau, ele tem um histórico de congelar a Sheila, né, nessas situações, assim, de perigo. É verdade. Tanto que uma vez a gente quase foi atropelado na rua e a reação dele foi virar uma estátua. Pior que é verdade. Total, cara. Pelo menos como estátua, ele ia diminuir a velocidade do carro, né? Meu Deus. Boa. Verdade. Eu acho que eu sou tão treinada pra... Assim, claro, tem situações e situações, mas eu acho que eu sou tão treinada pra manter a calma, que é o principal numa situação dessa. Mantenha a calma e não se desespere. Quando você desespera, você já não tá pensando direito. Que aconteceu 2 situações. Uma situação teve um engavetamento e eu com certeza ia junto. Mas eu tive a calma de ligar o pisca-alerta, olhar para os 2 lados, ver para onde eu conseguia fugir em segurança e passar e ir embora calmíssima. E eu tava com um diretor meu na época, né? E aí ele, Sheila, como assim? Tudo isso em 5 segundos. Caraca. Menos até aí, ele berrava dentro do carro. Você tá vendo? Você tá vendo? Eu, calma, eu tô vendo. Velho. Aí passei, sabe? E a outra foi no Covid. Meu marido pegou Covid. Meu marido, ele teve uma parada cardíaca na minha frente. Nossa. E eu tive a calmaria de olhar pra ele assim e fazer todo o procedimento. Virar de lado, pra ele não engasgar, verificar se ele tava respirando, verificar pulso. E aí ver que ele não tava respirando, voltar, massagem cardíaca, até fazer ele voltar. Mano do céu. Caraca. Que frieza. Que sangue frio. Nessas situações, assim, de situações que te levam ao estresse extremo mesmo, é você ser treinado pra manter a calma. E eu falo treinado porque é treinado mesmo. Porque uma pessoa que não tem esse tipo de treinamento, com certeza ela vai se desesperar. Sim. E vai botar todo mundo que tá à volta em risco, né? Caraca, velho. E a gente treina muito isso, né? Principalmente lá no ITA, eles levam muito a sério esse tipo de treinamento. Caramba. Mantenha calma, faça o procedimento, você conhece o procedimento. Até um procedimento de stall ali, você tem todo um processo para seguir, você ganhar potência, colocar o nariz na posição correta. Então você tem que lembrar de tudo isso, tudo que tá acontecendo. Caraca. Tell me your story, I'll tell you mine. Sing me your song, I'll follow line by line. Partindo aqui já pros últimos, né? Nessa parte da influência na cultura pop, né? É um assunto que ele é muito interessante, assim, né? Apesar, né, da questão trágica, tudo a gente vê um monte de obras, né? Filmes, séries, assim. Tem algum específico que você assistiu que retrata, de fato, como que pode ter sido, né? A questão do acidente? Ou algum que você acha, assim, que, nossa, essa obra que ela retrata muito bem tudo isso que acontece, né? Nesses momentos mais trágicos. Eu acho que é indiscutível do Sully. Caramba. O Sully, ele mostra até o fato que eu tava falando, da grande diferença da culpabilidade, né? Ali da empresa aérea querer provar a todo instante que o Sully estava errado no procedimento que ele fez. Pra quê? Pra tirar e se eximir de toda a culpa. E o Sully, ele foi lá e provou. E aquele board que se forma da NTSB, aquele board que se forma de pegar depoimentos de tudo que ele retrata, é a realidade, é o que acontece. É tudo que acontece. E até o estresse vivido pós do Sully, né, que é retratado ali quando ele vai ali na rua correr com o amigo dele, é de fato o que acontece. Até o investigador fica sob pressão e estressado numa situação dessa, né? Então acho que ali é a maior realidade que aconteceu. Agora tem outro que eu acho que é muito absurdo. Eu não lembro o nome do voo, mas o piloto, ele é bêbado e cheirado e ele virou avião de ponta cabeça. Caraca, já mano. vi? Caraca. Não. Isso é real? Isso aconteceu? É, aconteceu. Gente do céu. Caraca. Meu Deus. E aí retrata, assim, o voo de ponta cabeça, tudo. Mas, cara, pro piloto tá cheirado, é assim... É muito difícil acontecer. Hoje em dia é muito difícil acontecer. Porque a gente tem muitas regras sobre isso. Tem doping. E ali eu falo assim,
foi sensacionalismo, umas partes ali. Sim. Um que eu assisti recentemente, que me chamou a atenção, e cara, eu morria de pavor no começo dos anos 90, né? Que é aquele que retrata o acidente nos Andes. Eu lembro de passar isso no SBT, eu ficava chocado com aquilo lá, na época, né? Aí eu fui assistir recentemente a versão da Netflix, né? Acho que a versão espanhola, alguma coisa assim. E que foi um filme que retratou muito bem ali o que aconteceu, né? Todo o processo, desde o acidente até o resgate, né? Chocante aquilo, gente. Pensar as condições extremas que eles passaram, né? E você pensa assim, a gente não tinha uma tecnologia que a gente tem hoje aplicada na aviação. Um avião era um avião sem muita segurança pra época. E tava sobrevoando uma zona que já é perigosa porque tem muita ressonância, né? Então ele ressoa muito na fuselagem. E a possibilidade de você ter turbulência e acontecer o que aconteceu, ele é grande. E é uma realidade, né? Então, se eu pensar que é numa década que era totalmente fraca com tudo isso. Sim, caramba, gente. Hoje dificilmente aconteceria, se a gente for pensar. Dificilmente aconteceria o que aconteceu. Caraca, gente. É uma zona de perigo ainda. É considerada uma zona perigosa para sobrevoo. Mas dificilmente aconteceria. Eu queria fazer uma última pergunta, Sheila. Diga aí, Rafa. É seguro voar? É seguro voar. É muito mais seguro do que você estar na rua, por exemplo. do que você atravessar uma rua. É totalmente seguro. Uma coisa que eu ouvi recentemente é se todos os acidentes, por exemplo, de grande porte, de ônibus, essas coisas, fossem levados a sério como os de aviação são, a gente teria um índice de acidentes muito menor, né? Se a gente for pensar, né? Sim. Hoje a gente tem, eu falo muito do NTSB, porque ele também avalia acidentes rodoviários, né? E lá eles levam muito a sério também as lições aprendidas. E se a gente levasse a sério, teria acontecido menos, né, do que acontece hoje. E a gente conta muito com isso, né? Cada acidente vai contar uma história e vai nos dizer o que não fazer. Tudo você tem uma lição aprendida que vai gerar novas melhorias cada vez mais, né? Sim, pra tudo que acontece. Desde, sei lá, um pneu furado numa pista. Você vai ter uma lição aprendida, você vai ter uma nova norma, você vai ter um checklist a mais. Caramba, legal. Que é o que eu brinco muito com a gestão de projetos, né? Eu falo, se na gestão de projeto a gente levasse tão a sério as lições aprendidas, talvez muitos projetos davam sucesso. Eu bato bastante nessa tecla. Por que a gente não aprende no dia a dia com um problema? Sim. A gente ignora, a gente não tá lá. É verdade, é total isso mesmo. Eu até comentei com os meninos aqui antes, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante. Assim, em algumas épocas da minha vida, eu vou sempre entrando em alguns hiperfocos, assim. E teve uma época que eu entrei justamente num hiperfoco de ler ou assistir tudo referente a acidentes aéreos. Então, cara, quando o Fael deu o indicativo que daria pra entrevistar, pra conversar com uma pessoa que entende de fato do assunto, nossa, pra mim foi excelente, mano, porque é uma curiosidade, assim, que eu tenho um interesse muito grande por essas coisas, assim. É fascinante, né? É muito fascinante. É fascinante. Sully, we're too low. Sully, where are you? Muito bem, ouvinte. Chegando então ao final de mais um episódio. E eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Nossa, eu gostei demais, sério mesmo. Agradeço 1 milhão de vezes a Sheila aqui, porque foi um papo muito bacana. Foi bem legal mesmo. Sanou, assim, parte das minhas curiosidades, eu tenho outras aqui, mas daria mais uns 3 ou 4 episódios, né? Sim. Então, Sheila, você quer deixar algum recado, alguma coisa assim? Quero agradecer vocês pelo presente que vocês me deram no sábado, que muito bom estar com vocês, a descontração, muito legal. E, poxa, por favor, não especulem muito sobre o que está acontecendo aí no nosso mundo. Hoje é um sábado triste para a aviação, para todo mundo. E respeitem a família dos acidentados ali. Procurem fontes seguras de informação, para não sair espalhando coisas que não são verdades, né? E esperem o laudo sair. E com certeza o laudo é um laudo que tem muitos responsáveis e especialistas ali. Legal. Muito bom. Senhores? Legal. Muito eluci. No dicionário. Não consegue, né? Mas muito legal o papo, Sheila. Aprendi muito também. Tirei muitas dúvidas que eu tinha. E fica o convite para você voltar aqui. Foi um papo muito... Eu tinha medo de ser um papo um pouco pesado pelo conteúdo do tema, mas foi um papo muito legal,
muito tranquilo. E é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Também quero mais uma vez agradecer a Sheila, né, de ter vindo aqui e ter passado informações tão valiosas, né? Inclusive já até botei pra baixar aqui o Flight Simulator de novo, que deu vontade de jogar. E vamos ver se dessa vez eu consigo pousar o avião. Mas é isso, eu também aprendi bastante aqui, foi bastante construtivo aqui. Gerou muito valor pra nós aqui, tá, Sheila? Muito obrigado. Agradeço vocês. Eu tô aqui viciado em vocês aqui, já tô vendo o que eu vou assistir daqui a pouco. Tem muita coisa legal, história de terror japonesa, muita coisa legal. Ah, que bacana, bacana mesmo. E recadinho pro ouvinte, que é o mesmo recadinho de sempre, né? Se você curtiu, então compartilha esse episódio com pessoas que você conhece, que tem curiosidade sobre o assunto, né? Compartilha, comenta, dá suas 5 estrelinhas no Spotify, isso é muito importante. A gente tem um grupo do Telegram também. Na descrição do episódio vai ter o link, então entra lá, compartilha suas histórias, compartilha suas dúvidas também, né? A gente pode ter esse canal de comunicação mais estreitado ali no Telegram. E a minha parte é isso e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem que chamar a Sheila para outros temas aqui também. Acho que tem muita história para contar. Não, me chama pros contos de fantasma. Você gosta também, Sheila? Ah, eu gosto, sou meio pirada nessas coisas de fantasma. Nossa, eu sou medroso. Não é que eu não gosto, eu falo pros meninos, não é que eu não gosto, é que eu tenho medo. Porque depois eu não durmo, eu não quero ir pegar água na cozinha à noite, eu não quero ir no banheiro, entendeu? Porque eu fico com medo. Eu não tenho vergonha de falar, eu fico com medo mesmo, hein? Não, eu tenho medo, mas eu gosto muito, eu me interesso muito pelo assunto, entendeu? Então vou meio que na força do trauma ali, tá ligado? A curiosidade é maior que o medo, né? Exatamente. No meu caso, não. No meu caso, não. Mas já fica o convite, então, Sheila. Eu não tenho medo nenhum. Outro dia minha filha tava com medo do Chuck, né? Aí eu, filha, você tá com medo de um boneco? Não sei o que. Ela, mamãe. Não, sabe o que eu fiz com ela? Eu peguei o boneco, um bonequinho assim, coloquei uma faquinha na mão e falei, filha, se o Chuck for atacar, o que você faz? Ela falou, eu chuto a cara dele. Eu falei, então chuta. Dá uma bicuda, né? Foi assim que eu fiz ela perder o medo do Chuck. Mas eu gosto muito. A Sheila levou o treinamento dela, né? De botar na situação e o que você vai fazer em tal situação, levou para a filha dela. É bem isso, bem isso. Ó, vou dar um exemplo. Pra vocês que me marcou muito. Sabe um filme que tem... Eu esqueci o nome do filme, cara. É tipo a Fada do Dente, assim. Que se você olhar pra ela, ela fica te perseguindo depois até te matar. Ao Cair da Noite chama o filme. Eu assisti esse filme e, cara, eu fiquei muito tempo assim... Às vezes eu acordava à noite e eu tava com o edredom, o lençol em cima da cabeça, eu não tirava. Eu tinha medo. Sério. Você ficou com medo da Fada do Dente, cara? Isso. Sério, cara. Sério. Sério. Sem sacanagem. Ai, meu Deus. É o famoso bunda mole, Sheila.